irmãos, a paz do Senhor. Glória a Jesus. Pode se assentar. Glória a Deus. Abra comigo as suas Bíblias. Livro de Efésios. Capítulo de número 3. Efésios, capítulo de número 3. Glória a Jesus. Falar sobre... Luiz, pode tirar o fundo, por favor? Pode deixar sem, é melhor para mim. Eu consigo me concentrar melhor. A carta de Efésios, eu acho que eu já falei aqui uma vez, ela é meio complexa dentro do assunto igreja, que nós chamamos de eclesiologia na teologia. Por quê? Por algumas palavras, algumas citações que às vezes são meio incompreendidas. Mas quando nós tentamos ou nos esforçamos para entender a carta de Efésios, nós entendemos o que é a igreja, de fato. Porque a nossa mente hoje, mente nossa do século XXI, a nossa mente de agora, ela entende igreja por um ambiente específico. Por exemplo, eu vou à igreja. É um lugar determinado, é um CEP, é um lugar geográfico e tudo mais. Mas quando nós pensávamos igreja lá atrás, era uma reunião de pessoas. Então não importava o local. Geralmente era numa casa, às vezes em praça pública. Mas a Bíblia sempre vai dizer, a igreja reunida. No texto que o pastor Fábio trouxe aqui, ele disse, a igreja estava reunida na casa de quem? Ou seja, isso. A igreja, ela se estabelece na reunião dos crentes. Aonde houver um grupo de crentes reunido, ali está a igreja. Um outro ponto que é interessante para nós é entender que a igreja de Cristo, ela está predestinada. Ou seja, é impossível alterar o fato de que a igreja vai aos céus. Um dia esse céu vai se rasgar, Jesus vai nos arrebatar. A igreja vai. O que muda? Se eu ou você individualmente vamos estar no meio. Porque a promessa para nós, ela pode mudar. Deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando que é culto de ensino. Deus fez uma promessa quando tirou o povo do Egito. Alguém lembra da promessa? Vocês vão entrar na terra prometida. Sim ou não? Era uma promessa? Deus mente? Alguém entrou? Aquele povo entrou na terra prometida? Deus mentiu? Deus falhou de alguma forma? Porque a promessa para nós individualmente, vez após vez, nas Escrituras, ela está condicionada. Qual é a condição para nós irmos para o céu? Estar na igreja, fazer parte do corpo de Cristo, estar ligado à videira verdadeira que é Jesus Cristo. Mas podemos ser cortados. Paulo disse, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Jesus olhando para Israel, certa vez ele disse, Israel, Israel, quantas vezes eu não quis juntar vocês como a galinha faz com os pintinhos, mas vocês não quiseram. Alguns endurecem o coração no meio do caminho. Alguns se apostatam no meio do caminho. A apostasia é abandonar a fé. Então, por mais que alguns digam que uma vez salvo, sempre salvo, isso não pode ser verdade. E nem precisa argumentar muito para a gente colocar esse argumento por terra. Mas a igreja, ela vai. Cabe a mim e a você ouvir a pregação e entrar na arca que é a igreja. Noé passou 120 anos pregando, Rafa. Ninguém ouviu. Mas se alguém tivesse ouvido a pregação e entrado na arca, estava salvo. Nós que ouvimos a pregação e entramos na igreja, enquanto estivermos nela, nós estamos salvos. Então, eu quero continuar tratando do assunto. Eu achei que eu ia só até o versículo 6. Lendo engano, né? Tem mais coisa para falar sobre a igreja mais para frente.
Mas hoje a gente vai só até o 6. Diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, para que convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como assim bem pouco vos escrevi. Segura aqui, Paulo está falando do capítulo 2 e do capítulo 1, que nós já falamos. Sempre que você lê as escrituras, capítulo e versículo foi colocado posteriormente. Primeiros capítulos, anos depois os versículos. É só para a gente se localizar. Só que nós temos que entender que isso aqui é uma carta. E tem uns crentes que eu não entendo como é que eles funcionam. Eles falam assim para mim: eu comecei a ler o livro de Romanos. Faz uma semana que eu estou lendo o livro de Romanos. Poxa, é 20 minutos de leitura. Às vezes não dá para ler os 20 minutos, mas uma semana inteira para ler 16 capítulos. Eu estou lendo o livro de, Tito. É um capítulo só, né? Filemão, um capítulo só. Judas, eu levo 3 dias para ler uma carta. Então nós temos que ter em mente que capítulos e versículos não fazem parte do texto original. Então quando Paulo está dizendo, como acima eu vos escrevi o que antes era um mistério, ele está falando da igreja. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Então toda vez que ele fala mistério, ele está falando da igreja. O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber que os gentios são coerdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho. Em todos os versos que nós conversamos, Paulo basicamente fala sempre do mesmo assunto, a igreja. Sempre tratando a respeito disso. Na verdade, a igreja e a sua soteriologia, né? Porque não dá para separar o assunto igreja do assunto salvação. Eu não posso desconectar esses dois assuntos. Aqui é igreja, aqui é salvação. Quem veio as outras vezes que eu preguei sempre percebeu que eu falei de igreja e salvação no mesmo contexto, por causa da predestinação. E não é diferente aqui. Paulo continua falando da igreja e como ele entende, vê qual foi a revelação dada por Deus aos apóstolos, já que ele trata a igreja como antes, lá no Antigo Testamento, sendo um mistério. Era difícil para a mente dos judeus e para a mente do povo em geral entender o que era a igreja naquele contexto. É por isso que Paulo está tratando disso de forma tão... E é tão difícil pegar a leitura de Paulo ou entender o que Paulo está dizendo, que o próprio Pedro diz assim, o nosso amado irmão Paulo, que escreve coisas difíceis de se entender. Porque ele consegue colocar algo tão denso em poucas palavras. Você lê pouco, mas é tão profundo, é igual quando você olhar um poço. Você olha assim, é pequenininho, mas é tão profundo e tão profundo, que a gente não consegue ver o final daquilo. É por isso que toda vez que você lê o Novo Testamento, você tem uma revelação diferente. Às vezes no Antigo você lê a história, entende a história, é aquilo. Mas você vai para o Novo, você lê, você lembra do Antigo, você tem uma revelação, você tem um entendimento, você tem uma aplicação diferente. E se você ler de novo, você vai lembrar de outra passagem, vai ter outra aplicação diferente, e assim por diante. Então, Paulo aqui vai mostrar para nós, vai mostrar para a gente, como que Cristo continua agindo no mundo através da igreja. Lembra quando que ele disse? Aqueles que creem em mim farão obras maiores do que a minha. Não em essência, mas em alcance. A igreja alcançou lugares que Cristo, na terra, pelo amor de Deus, não alcançou. A igreja foi a lugares em que Cristo, na terra, não chegou. Porque Cristo continua agindo através da sua igreja. E é por isso que Paulo trata a igreja como o corpo de Cristo. Então, através da igreja ainda é anunciado o reino, os enfermos são curados, a igreja ainda oferece a esperança para o mundo e ainda representa Cristo na terra. Essa é a maior instituição do planeta.
A igreja, ela perde apenas para uma família, que é a primeira que Deus formou. E é por isso que muitas vezes no Novo Testamento nós vamos ver os apóstolos tratando a igreja como uma grande família. E é por isso que nós nos chamamos de irmãos, para tentar remeter ao projeto original, que é a família. Abaixo dela a igreja. E essas duas instituições juntas são as coisas mais poderosas do planeta. Então, Jesus ainda anuncia o reino, cura os enfermos, dá esperança ao mundo através da igreja. O termo cristão que nós usamos, e foi colocado em nós lá no Antigo Testamento, ele tem um significado. É o pequeno Cristo. Então, cada um de nós, cada cristão, deveria ser um pequeno Cristo. Cada um de nós é um representante legal de Cristo na terra. É por isso que ele disse assim: tudo o que pedires em meu nome, eu farei. Por que eu posso pedir no nome dele? Porque eu o represento. Por que eu posso falar no nome dele? Porque eu o represento. Então, se nós temos a representação de Cristo, se a igreja é o corpo de Cristo, eu posso fazer uma pergunta para todos nós. Nós podemos ser acusados igual Pedro foi? Você parece com ele. Fala igual a ele. Se veste igual a ele. Será que se essa acusação fosse feita para nós, nós seríamos presos? Tem uma citação de um escritor antigo, eu não vou me lembrar o nome, mas ele disse assim: se for cristão fosse um crime, se ser cristão fosse um crime, você teria evidências o suficiente para ser preso. Eu não estou falando de uso e costume, não. Você anda de terno, você anda com a saia até no pé. Estou falando de caráter, de vida transformada, da metanoia que foi tratada aqui domingo. Mas tá, vamos lá. Pulei um bom pedaço aqui. A palavra igreja no Novo Testamento, ela foi uma inovação. Porque é comum todos aqui e no mundo inteiro ter a ideia do que é a igreja. Mas você já parou para pensar o quão profundo é isso? O mistério que é isso? Como que Cristo pegou pessoas totalmente diferentes, olhando para nós aqui. Qual a probabilidade de nós nos reunirmos no mesmo ambiente? Para fazer a mesma coisa, com a mesma intenção. Alguns mais, outros menos, mas tudo bem. Quão profundo é isso? E eu quero tentar abrir a nossa mente para algumas coisas hoje. Eu sei que tem vezes que eu falo umas coisas que são difíceis de engolir, né? Eu falei que Deus odeia o pecador. Teve gente que olhou para mim com a cara que eu fiquei até com medo. Mas é fato. Deus odeia o pecador. Mas não foi ele que disse: ame o seu inimigo? Ele lhe ordenar uma coisa que ele não faz? Somos inimigos de Deus? Sim. É por isso que ele criou o plano perfeito de salvação e chama todos ao arrependimento. Mas se eu digo eu não quero, o que ele vai fazer? Você sabe a resposta, né? Sabe, às vezes algumas coisas difíceis de nós tratarmos. E eu quero falar de mais algumas coisas difíceis hoje. Meu primeiro ponto é a igreja. O termo no grego, que eu detesto fazer isso, mas eu acho que é necessário, que é eclesia, já foi tema de pregação de culto de missões. Os pregadores dizem assim: eclesia, que significa chamados para fora. E aí você quer vir para dentro da igreja, mas Deus está te chamando para fora. Mas eu acho que é uma compreensão um pouco errônea do termo em si. É uma compreensão um pouco baixa do que quer dizer o termo. Porque eclesia também pode significar assembleia, reunião. Então, uma boa tradução para eclesia, chamados para fora, assembleia, reunião, seria Deus reunindo um povo com um propósito específico. Sabe? Um grupo de pessoas chamadas por Deus para um propósito, para um serviço. Porque pense, se nós somos a eclesia, a igreja, chamados para fora, quando Cristo te chamou, Ele te chamou para onde? Do mundo.
Ou seja, chamado para fora do mundo. Aí eu te coloco dentro da igreja, e tem pregador que diz assim, você tem que ir para fora da igreja de novo. Não que nós não temos que pregar lá fora, eu vou falar sobre isso também. Mas às vezes nós pegamos um termo no grego e diminuímos ele para tentar colocar um ponto na pregação. Isso não é tão legal, principalmente num culto de ensino como esse. Então, se nós temos o termo eclésia, que é chamados para fora... Calma aí, gente, eu preciso fazer a introdução para esquentar. O termo eclesia, chamados para fora, ou assembleia, ou reunião, poderia significar Deus chamando você do mundo e reunindo um povo. Deus tirando você lá de fora e trazendo você para dentro da família dele. Essa seria a definição da igreja. Pessoas tiradas do mundo e colocadas num lugar específico. Não um ambiente geográfico, não um CEP, mas uma posição espiritual. Lembra quando Adão caiu, e nós lemos lá no texto do Antigo Testamento, Adão, para onde? Como que está escrito em português mesmo? Onde tu estás, Adão? Mas no grego, no hebraico, a gente lê assim, Adão, para onde tu caístes? Porque o homem morto, ele não está mais numa posição em que ele tem uma vida com Deus. Ou seja, como o próprio Paulo tratou aqui no capítulo 2, estávamos mortos em transgressões e pecados. Deus nos chamou para fora da morte e nos trouxe para dentro da vida. Deus nos tirou de um estado de inimizade com Ele para dentro de um estado em que eu posso olhar para você e dizer, você é amigo de Deus. Essa seria uma boa posição para a eclesia. Chamados para fora do mundo. Reunidos como o corpo de Cristo. Mas aí caberia uma pergunta para todos nós. Se nós fomos chamados para fora, fomos trazidos para a vida, por quê? Por que nós estamos aqui? Posso deixar a pergunta mais pessoal? E aí você responde para você mesmo? Por que você está aqui? O que te trouxe aqui hoje? Deus já te tirou do mundo, já te colocou na vida, mas o que te trouxe aqui hoje? Porque aqui, nesse ambiente, e não em casa, fica com a pergunta na mente, quando nós pensamos em igreja, nós devemos não pensar num ambiente específico, mas num grupo de pessoas juntos, numa coletividade, onde gera um ambiente. E se somos pessoas chamadas para um fim específico, sendo esse anunciar a Jesus, o Kyrios da igreja, o Senhor daqueles que foram chamados, por que nós viemos para esse ambiente? Será que essa função que nós fomos chamados para fazer, ela ainda pulsa dentro de nós? Se nós temos um chamado específico, uma função específica, fomos tirados do mundo para um fim específico, essa função ainda pulsa dentro de nós? Ou a gente se acostumou a vir para cá? Não, eu tenho que ir lá no Barretinho, porque lá é o culto e é isso aí. 3 vezes por semana eu bato cartão lá. Começa às 7h30 e acaba às 9h. Se passar 9h20, o demônio entra no corpo. Tem alguns que eles entram no corpo do demônio. Porque eu tenho hora para bater cartão. Mas quando o pensamento eclésia, igreja, chamados para fora do mundo, fica dentro de nós, o culto não é só nesse ambiente. O culto é onde eu estou. Aonde eu estiver é um culto. Então tem culto lá no seu trabalho. Tem culto lá na sua casa. Como a Elaine orou aqui, a dona de casa, quando estiver limpando casa, lavando louça, fazendo tudo, é um culto. Quando eu acordo é um culto. Quando eu saio para trabalhar bem é um culto. Eu chego em casa bem é um culto. Mas se eu sair mal e chegar pior, é um culto também. Por quê? Porque eu fui chamado para a vida. E a minha vida, ela está em comunhão com Deus. Enquanto eu estiver em comunhão com Ele, eu tenho vida.
Enquanto eu estiver ligado à videira verdadeira, eu tenho vida. Mas tem uns que parece que fica meio pendido. Sabe quando você dá só uma machadada assim no galho, aí fica meio desbeiçado? Parece que tem uns que fica assim. Só tem comunhão quando está aqui. Só tem comunhão quando está perto. Quando está dentro do ambiente específico, no lugar específico. Eu tenho um CEP, eu tenho um endereço, eu tenho um lugar para adorar a Deus. Fica igual a mulher samaritana. Eu adoro aqui ou eu adoro lá? Jesus falando assim, eu quero adoração em espírito e em verdade. Aleluia. Aonde você estiver, não importa se é no monte ou se é no templo. Eu quero a sua adoração. Glória a Deus. Pensando nisso, eu gosto de um texto. Marcos capítulo 16, versículo 15. Que diz assim, você conhece de cor esse versículo. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem aqui cumpre essa missão? Você cumpre. Você foi pelo mundo inteiro pregando o evangelho. O mundo que eu alcanço, dentro, compartilho. Tá caminhando, é por aí mesmo. O nosso mundo. Aí que está. A compreensão desse versículo, às vezes, ela é tirada muito de contexto. Às vezes nós vemos algum pregador e quer nos apertar. Você tem que sair pregando, vai para outra cidade, vai para outro estado. Aí tem gente que abandona a família para viver na itinerância. Tem gente que abandona tudo, abandona emprego, aí quer que a igreja sustenta de alguma forma. Aí cobra um valor absurdo para pregar. Porque eu tenho que anunciar o evangelho por todo mundo. O problema e preste atenção nisso que eu vou te dizer. É com o de ensino, tá, gente? Eu vou ser um pouco mais pesado aí em termos técnicos. A Bíblia que você tem na sua mão aí, essa aí, na sua mão, ela não é inspirada por Deus. Chocante. Não é. Isso aí é uma tradução. O texto inspirado por Deus no Novo Testamento é o grego. A tradução não é. O tradutor ele pode ter errado. Ele pode ter cometido falhas. E não é que ele foi maldoso, ele quis fazer isso, não. É porque o grego antigo ele é muito rico. E uma palavra pode significar várias coisas. Por exemplo, eclésia. Não é só chamados para fora. É também assembleia, reunião, um povo reunido. Quando o povo se reunia lá em Atenas, no Areópago, para ouvir os filósofos falando, era uma eclesia. Resumindo, era uma igreja? Não, mas era uma eclesia. Ou seja, nós temos que entender, e não estou falando isso para você parar de ler a Bíblia, mas para que você tenha uma compreensão um pouco mais profunda, às vezes precisa de uma análise. É por isso que todo crente que quer se aprofundar nas Escrituras, é bom ter um dicionário bíblico junto. Porque, Rafa, muda alguma coisa na minha vida eu saber o grego aqui? Não vai afetar em nada a sua fé. Você vai para o céu do mesmo jeito, crendo em Cristo Jesus. Mas eu quero algo mais profundo. Aí seria bom um dicionário bíblico, para começar. Né? Daí pode ir além depois. Então, a compreensão desse versículo que a gente leu, ele precisa ser um pouco mais amplo, até porque, eu fiz a pergunta aqui no início, e ela foi bem capciosa, a gente não pode sair para o mundo inteiro pregando o evangelho. Porque quem pode abandonar tudo hoje? Eu vou pregar o evangelho. Eu vou ficar para as biqueiras pregando para eles. Eu vou nas esquinas todo dia. Não dá. É humanamente impossível fazer isso. Então, nós precisamos entender isso. E aí eu vou ter que ir para o grego de novo. Me perdoa. A palavra ide no grego, ou periomai no grego, ela tem outros significados. E eu anotei aqui, senão eu esqueci, porque é bastante. Significa conduzir, transportar, transferir, persistir na jornada iniciada, continuar a própria jornada, partir dessa vida, seguir alguém, isto é, tornar-se seu adepto, achar o caminho ou ordenar a própria vida. Aumentou sua compreensão do texto? Tem um escritor que ele disse assim, uma boa tradução para este versículo seria, enquanto vocês vão,
preguem o evangelho a toda criatura. Enquanto vocês vão indo na sua vida, na sua jornada, no seu dia a dia, pregue o evangelho a toda criatura. Eu não posso sair pelo mundo inteiro. Eu não posso hoje lá me inscrever numa missão e ir para a África, ir para a Ásia, ir, sei lá, para qualquer lugar que seja. Mas eu posso chegar no meu trabalho e anunciar Cristo. Eu posso, lá na minha escola, anunciar Cristo. Eu posso, caminhando pela rua, indo no mercado, cuidando de casa, discipulando os meus filhos, eu posso anunciar o evangelho. E aí esse versículo se cumpre na sua vida. Esse versículo. Cabe o id missionário que nós estamos acostumados? Cabe. Mas também cabe o id que cabe na sua vida. Como ela disse muito bem, o mundo que você alcança. E aí eu volto lá para aquela primeira pergunta. A missão que foi dada para você ainda pulsa no seu peito? Ou você só é igreja quando você vem para cá, nesse ambiente específico? Eu saí daqui, não, aí é outra conversa. É outra vida, é outra coisa. E quando nós entendemos essa ordem, eu posso dizer com quase toda certeza, que todos aqueles que são verdadeiramente cristãos, todos aqueles que foram alcançados verdadeiramente por Cristo, não é todo mundo que está sentado na cadeira da igreja assistindo culto, mas todos que foram alcançados por Cristo, eles cumprem o id, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. E de um cristão genuíno não tem nada além disso. Cristo transborda dentro de nós. E é por isso que você fala dele. Sem querer. Quando você vê, você já está pregando. Sem querer, do nada. Você entrou no assunto, vocês estão conversando sobre o Corinthians. O pastor Paulo vai gostar. Glória! Aí você dá um jeito de falar de Cristo. Aí os outros falam assim, mas tudo você fala de Jesus. Eu só sei falar disso. Tudo eu vou levar para isso. Mas vamos lá, eu preciso seguir aqui, que, nossa Deus do céu, eu gasto muito na introdução. Então nós somos chamados para fazer discípulos, aonde nós estivermos. Você pode fazer discípulo aonde você estiver. Eu tenho certeza que tem um lá no seu trabalho que, bem ou mal, você dá uma discipulada nele. Rafa, mas eu sou dono de casa, eu fico em casa, não saio. Tem filhos? Tem. Aí sua oportunidade. Tem uma história. Tem uma história que eu gosto muito. Tinha uma mãe que ela chegou no céu e ela, envergonhada no céu, e Deus coroou ela no tribunal, na mesa branca de Cristo, no tribunal de Cristo, grande tribunal do trono branco. Aí Deus coroou ela e tudo mais, e ela envergonhada, porque ela falou assim, mas eu nunca preguei. Eu nunca saí evangelizando, eu nunca preguei no púlpito. Por quê? Por quê? Deus olhou para ela e falou assim, você pregou, e muito. E muito. Ela falou assim, mas como? Aonde? Para quem? Você não tinha 2 em casa? Tinha. Falou, então, um dos seus filhos não montou a maior igreja da África? Seus frutos estão lá. Um dos seus filhos não foi um dos maiores teólogos da Europa? Foi. Seus frutos estão lá. Então há uma grande oportunidade para onde nós estivermos. Domingo eu falei para o pastor Fábio aqui, uma pregação que eu ouvi do Paul Walsh. A gente gosta muito de falar, Deus me usa, me usa, me usa. Porque a gente quer o status de ser o homem de Deus, a mulher de Deus, de ser aquele que é usado. Mas nenhum de nós diz assim, Senhor, usa o meu amigo e permita que eu carregue as malas dele. Usa, Senhor, aquele irmão da igreja e permita que eu seja o suporte de oração dele. Porque a gente quer pra gente. Mas Deus pode usar qualquer um. Vamos lá que eu preciso seguir aqui. Fazendo isso, sendo discípulos, cabe para nós o sacerdócio universal de todo crente. Pedro disse, falando da igreja, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Se somos nós sacerdotes reais, eu entro no meu segundo ponto. A igreja como sacerdote. No Antigo Testamento, a ideia inicial de Deus era chamar todo o povo de Israel para ser uma nação de sacerdote. Aí quando Moisés subiu no monte, o monte trovejou, sacudiu, caiu fogo, o povo falou, eu não vou não, estou com medo, vai você, Moisés. Deus falou, não dá, vou levantar sacerdotes no meio de Israel. E aí veio o povo levita. Mas a ideia era que todo o povo fosse. Não se cumpriu em Israel, mas se cumpriu na gente. Todos nós, não só o pastor Fábio, que é o pastor da igreja, mas todos nós somos sacerdotes. Ah, mas eu sou mulher, faz parte do sacerdócio de Cristo. Então, nós temos que olhar as funções do sacerdote no Antigo Testamento e trazer para a gente. Eu preciso correr aqui. Primeiro, entrar, era representar o povo diante de Deus. O sacerdote, ele pegava as necessidades do povo e levava para Deus. É a sua função. É a minha função fazer a mesma coisa. Rafa, como que eu faço isso? Quando a gente inicia o culto, a gente faz oração, certo? Aí não pergunta, alguém tem algum pedido de oração? Aí alguma vez você falou, ora por tal pessoa. Porque ela está passando uma certa necessidade. Você não falou nem a necessidade. Mas você sabe, ela sabe, Deus sabe. Então você já fez isso. Pegou a necessidade daquela pessoa e colocou diante de Deus. Cumprindo o sacerdócio real da igreja. O segundo ponto aqui, a ensinar a lei de Deus. O sacerdote no Antigo Testamento era detentor da palavra, o pregador da verdade divina. E isso cabe para nós hoje, a igreja. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, Paulo diz assim, lá na parte C, a coluna e firmeza da verdade. Um pouquinho antes ele diz, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. É a sua função, minha função, anunciar a Cristo para quem está lá fora. Pregar a verdade divina. Rafa, a verdade divina inclui Jesus te ama? Inclui, porque Ele ama. Mas a verdade divina inclui, se você continuar nesse caminho, Ele te lança no inferno. A verdade divina inclui que Jesus é Salvador? Inclui. Mas ela também inclui que é Ele quem vai derramar a taça da ira de Deus naqueles que foram condenados. É a nossa função. Porque a gente pintou um Jesus, o pregador que disse isso domingo, igual um ursinho carinhoso. Não, vem pra cá, Jesus te ama, segue isso, a vida, tranquilo. Saiba que Jesus te ama. E o peso do pecado a gente não coloca. O peso da condenação, da ira de Deus que está irado com o pecador. A gente não fala. Já reparou que a gente não fala? Ele não fala, Deus está irado. Deus vai te lançar no inferno. Deus vai te condenar. Sai desse caminho. Há uma esperança, há uma porta. Vem para Cristo Jesus que Ele pode salvar. A cidade é refúgio. Aonde Deus vai te esconder da ira do vingador que é Ele mesmo. A gente não fala disso. A gente pega o ursinho carinhoso. O Cristo que a gente inventa na hora. O Cristo que supre a necessidade da pessoa. O Cristo que é o gênio da lâmpada. Não, vamos orar e Deus vai atender seu desejo. Não, vamos orar que Deus vai abrir essa porta para você. Nem converte. Continua aí na vida pecaminosa sua. Continua vivendo do jeito que você está vivendo. Nem converte. Mas eu vou orar por você. A gente pega uma função do sacerdote, mas não pega a outra. A gente leva para Deus a necessidade do pecador. Mas a gente não apresenta Deus para o pecador. A gente apresenta uma parte dele. Só o Deus de amor. O Deus que é santo, o Deus que é justo, o Deus que se ira, a gente não apresenta. Porque toda pessoa que ama, ela também odeia. E isso cabe a Deus. Deus ama? Ama. Mas Deus também odeia. Deus ama a justiça. Então, Ele odeia a injustiça. Se Deus ama os justos, Ele odeia os injustos. E assim por diante. O antagônico, ele precisa ser verdade. Então, a função da igreja é pregar a verdade. E a igreja o faz quando cada membro, onde estiver, prega a mensagem. Mas a mensagem genuína.
Paulo disse que a lei serve de aio, de mestre, de condutor, até chegar a Cristo. A gente só prega a parte da salvação, a parte do pecado eu escondo. Porque a gente fala assim para o pecador: não vem para a igreja. Ah, a igreja é uma bênção. A igreja é legal. Mas de verdade, a gente não é legal não. A gente é chato. Porque a gente traz o povo para cá. Aí o povo vem. Aí ele senta aí na cadeira e fala: agora que você sentou aqui, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo outro, você não pode fazer aquilo outro, você não pode fazer aquilo outro. E azar seu, se você não fizer, você não faz parte da roda de amigo aqui. Você vai ficar sentado aí, excluído no canto, porque você é diferente de nós. Não é isso que a gente faz? Não vamos parar de ser hipócrita, a gente faz isso sim. A gente traz e põe o povo para sentar aqui. O povo senta, levantou a mão, aceitou Jesus. A gente vem com um manual de regra desse tamanho, que mais da metade nem na Bíblia está. A gente que inventou. É que Deus precisava dar uma forcinha para ser santo, a gente criou umas regrinhas a mais. A gente faz isso. Mas se a gente desde o começo estivesse discipulando aquela pessoa, falando a verdade para ela, falando que Deus se ira, que Deus se zanga, que Deus lança no inferno, que a prova que ela está, provavelmente foi Deus que colocou na vida dela, e Ele não vai tirar. Você pode orar o que for, Ele não vai tirar. Ah, Rafa, mas aliviou um pouquinho. Ela fica pior depois. Você vai lá e expulsa o demônio da pessoa, você vai embora, vem 7. Aí a pessoa fica com 8. Você deixa ela pior do que ela estava antes. Por quê? Porque você omite a verdade. Terceiro ponto aqui, para mim, para o terceiro ponto da pregação. Guardar a santidade do culto. Era a função do sacerdote. Guardar a santidade do culto. E a gente não faz isso. O que é ser santo para nós? É costumes. São costumes de santidade que a gente tem. Para nós, santidade, muitas vezes, está ligado a coisas que nós fazemos no culto, que são de verdade culturais. Por exemplo, se alguém aqui orar de olho aberto, um exemplo, a pessoa vai falar assim: nossa, não tem nem respeito, né? Olho aberto para orar, que coisa feia. Se alguém vem aqui e se senta para orar e não ajoelha, vem falar aí, nem ajoelhou para orar. O irmão chega e nem ajoelha. Coisas que são costumes. Tem algum texto bíblico que obriga você a ajoelhar para orar? Jesus orava em pé, de olho aberto e cabeça para cima. Não está escrito assim? E levantando os seus olhos para o céu, orou. E está tudo bem você ter costume, eu não estou querendo quebrar o seu costume não é essa a intenção. É mostrar para você que muitas vezes santidade para nós está ligada a coisas, e não ao caráter que a gente traz. Paulo fala em Romanos capítulo 12 sobre o culto racional. Quero, irmãos, deixa eu ver se eu lembro desse parte. Quero, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos acostumeis com esse século, mas transformai-vos ou renovai-vos pelo entendimento da vossa mente. Eu acho que é isso, salvo engano. E o que isso quer dizer? Que culto racional precisa de sacrifício. E quando que eu me sacrifico? Quando eu morro para o mundo e vivo para Deus. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É aquele que morreu para o mundo, tem uma vida transformada, uma mente transformada, uma mente renovada, e vem para o culto. E quando ele vem para o culto, é ele Deus. Quando ele está no ambiente de culto, é ele Deus. E aí não faz diferença se o irmão tem barba ou se não tem. Se a irmã está com a saia até no pé ou está de calça. Se a pessoa faz A ou B, se ora ajoelhado, se ora sentado, se ora de pé. Não importa, porque eu entendo que o meu culto é para Deus. E o culto dele também é para Deus. E a santidade do culto é guardada quando eu consigo olhar para o meu irmão do lado e ver Deus nele. Mesmo que ele tenha um costume diferente do meu. Mesmo que ele se comporte de maneira ou se vista diferente de mim. Deus está ali também. E aí eu guardo a santidade do culto. Eu consigo entrar e sair daqui sem ira, sem mágoa, sem nada no peito. Porque o meu culto foi prestado. E a santidade do culto foi guardada.
Meu terceiro ponto e eu encerro. No corpo de Cristo se reúne judeu e gentio. Dentro do corpo de Cristo, todos nós somos santos. Todos que estão dentro do corpo de Cristo são santos. Abre alguém para mim, Mateus capítulo 13, versículo 24 até 30. Dentro do corpo de Cristo, todos são santos. Mas a gente não pode ser ingênuo ou infantil de acreditar que todo mundo que está aqui dentro é santo. Mateus 13, 24 até o 30. Se puder ler para mim, por favor, para me ajudar. Depois que outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, semeou um joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tens então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-los? Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-os no meu celeiro. Glória a Jesus. Há no meio de nós aqueles que são nossos e aqueles que não são nossos. E é difícil muitas vezes a gente identificar, porque se veste parecido, fala parecido, tem costumes parecidos, aí vira obreiro, vira líder, vira pastor, e por aí vai. Alcança lideranças, né? Hoje tem até patriarca já, de tanto que o povo está crescendo. Mas muitas vezes, nós temos que entender que a igreja de Cristo, não sendo ela um CEP, toda a igreja de Cristo, ela é salva, ela é santa. Mas a igreja congregacional, onde você vai para prestar um culto e senta, nem todo mundo é. Tem gente no meio de nós que às vezes não é. Rafa, como que eu vou saber disso? É difícil. É difícil a gente saber. Eu estou olhando para todo mundo, para ninguém falar assim, está dando direto para mim. Não estou dando direto para ninguém, eu não sei. Deus sabe. Eu não. Mas muitas vezes eles passam desapercebidos por nós. Mas tem um jeitinho, muitas vezes, de você identificar. E talvez você não vai olhar para o irmão e falar assim, ele é joio, ela é joio. Você vai olhar para dentro de si e pensar assim, será que eu sou? Será que eu sou esse joio? Será que eu só pareço crente? Será que eu cumpro o sacerdócio real de Cristo? Eu tenho um culto santo, eu levo a verdade de Deus, eu levo a necessidade das pessoas a Deus, eu cumpro o meu chamado anunciando o evangelho por onde eu vou, ou eu só pareço? Lembra que eu falei? Por que você está aqui? Porque muita gente vem e se parece, mas é joio. Lá em Números, capítulo 11, versículo 4, diz assim: e o vulgo que estava no meio deles, tem alguém que tem uma tradução diferente? Alguém abriu aí e é diferente a tradução? Não é vulgo? No versículo 4? Talvez esteja populacho na sua versão. Mas tá, segue. Que estava no meio deles, veio a ter grande desejo pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos do peixe que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos porosos, das cebolas, dos alhos, mas agora nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão esse maná diante dos nossos olhos. Quando Israel saiu do Egito, tinha no Egito, estrangeiros. Eu gostei dessa aí, qual que é? NTLH. Quando Israel saiu do Egito, saiu no meio outros povos. Porque o Egito era a maior nação da época, era a potência do mundo. Então eles tinham outros povos como escravos. Não está citado porque para nós não faz diferença. Mas tinha outros povos lá, escravos também.
E aí Moisés começou a operar sinais e maravilhas no meio deles. Aí eles olharam e falaram assim, poxa, tudo que aquele cara fala acontece. Ele fala que vai chover pedra, chove pedra. Ele fala que vai ficar escuro, fica escuro. Ele fala que vai morrer gente, morre gente. Tem alguma coisa diferente nele. Coisa que a gente não tem nos nossos deuses lá na terra, que a gente veio. Coisas que não tem nos deuses aqui. E aí eles começaram a olhar para o Deus do povo hebreu e perceber uma coisa. Esse Deus, ele funciona, ele dá certo. As coisas que ele diz que vai acontecer, acontecem. Diferente do que a gente está acostumado. E aí quando Deus, eu preciso correr aqui, quando Deus abriu as portas e o povo saiu, eles falaram assim, opa, eu vou junto. Liberdade, quem não quer? É a mesma coisa quando a gente prega lá no mundo. Não, vem para Cristo. Ele vai resolver seus problemas. Não, vem aqui para Jesus, porque as portas vão se abrir para você. Vem para Jesus que tudo que está dando errado na sua vida vai começar a dar certo. Não é isso que a gente fala? Ó, para falar, eu quero. Vai abrir porta, vai dar tudo certo, as coisas vão ficar bem para mim. Eu vou para o céu no final, eu vou. E aí o povo vem junto com a gente. E aí se senta. Mas nunca foram convertidos. Nunca aceitaram Jesus de fato. Aceitou o ursinho carinhoso que a gente pregou para eles. Aceitou o gênio da lâmpada que resolve o problema, que cura, que liberta, que faz milagre. E Jesus faz tudo isso mesmo. Só que a gente pegou uma versão dele só e apresentou. Eles falam, não, esse Deus dá certo. E daí eu prego os milagres que Deus fez na minha vida. Falo, ó, Deus abriu porta para mim. Deus curou. Deus operou milagres. Deus fez isso na minha vida. Fez isso na vida do irmão lá. Vai lá, ele vai contar para você. E aí a pessoa vem. Por quê? Porque eles olharam para o nosso Deus e disseram assim, esse Deus funciona. Eu estou acostumado com o mundo que me fazem promessas e não cumpre. Ele está dizendo que lá tem um Deus que promete e cumpre. Eu vou. E no final me levam para o céu. Eu vou. E aí esse povo vem por meio de nós. E aí a gente está vivendo a providência de Deus. E caindo maná todo dia. E nuvem tampando o sol quente na nossa cabeça. Coluna de fogo de noite. A gente vivendo as providências de Deus. Só que esse povo, ele olha para isso e fala assim, isso é pouco. Eu tenho saudade de quando eu estava lá atrás. Eu tenho saudade das migalhas que Satanás me dava. Porque lá no mundo eu fazia isso. Agora eu não posso. Posso, crente? Já fala com pesar no coração. Não, agora eu não posso, porque minha vida é assim, assim e assado. Eu só vim porque o Deus de vocês funciona. Mas eu tenho saudade daquilo que Satanás me dava de graça. O povo era escravo no Egito. E eles tratavam as migalhas como coisa boa e de graça. Tinham que se humilhar o dia todo por migalhas de alegria. Não é assim a vida no mundo? Quantas vezes, talvez quem foi mais do mundão aqui do que eu pode falar, mas quantas vezes você não ficou humilhado, embriagado, passando humilhação e achando que estava legal? Não, estou abafando. E aí você olha para trás hoje, salvo, convertido, com a graça de Deus, e fala, que humilhação. O que eu estava fazendo? Você olha para a sua vida pregressa, que você achava que tinha alegria, e fala, quantas vezes eu não me humilhei por pouca coisa. Só que vem o joio no meio de nós. Vem o joio no meio de nós. E fica. E aí o povo que é de Deus, no caso aqui o povo de Israel, no nosso caso a igreja, começa a ter saudade do mundo também. É por isso que você vai em tanta igreja aí, e já não tem mais santidade no culto. Tem tudo. Cristo não é pregado, não há santidade no louvor, não há santidade em lugar nenhum. Por quê? Porque eu tenho saudade do mundo. Eu preciso apagar a luz e fazer a igreja parecer uma discoteca. Eu preciso que a pregação me motive, alimente o meu ego. Mas nós, em nome de Jesus, ainda vamos ser sustentados pela palavra de Deus. Não pelo que o mundo oferece. Não pelas migalhas que Satanás nos ofereceu lá atrás, mas pelo maná que cai todo dia para nós.
pela coluna de fogo que nos aquece quando nós sentimos o frio da solidão, ou a nuvem que tampa o queimor, o labor do dia a dia. É Deus nos sustentando todo dia. O joio fica: eu tenho saudade do mundo, eu tenho saudade do Egito, eu tenho saudade das migalhas que eu comia lá fora, mas a igreja ainda é sustentada pelo maná. Mas não tem problema não. Deixa o joio continuar com o show, com a caricatura. Deixa o joio continuar vindo. Deixa o joio continuar falando. Não tem problema não. Vai chegar um dia que o meu Senhor vai descer. Ele vai te pegar, joio. Nesse dia não adianta o joio olhar e falar assim: Senhor, no teu nome eu curei, no teu nome eu preguei, eu expulsei demônios, eu operei sinais e maravilhas. Deus vai dizer: não te conheço. Mas para aqueles que um dia levantaram mãos santas e genuinamente arrependidos, meu Deus, se derramaram aos pés do Senhor, Ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai. Talvez você olhe para Ele e vai dizer: Senhor, mas quando eu fiz alguma coisa que você queria? Ele vai dizer: quando você fez para um dos pequeninos, mesmo sem saber, mesmo sem intenção, você estava fazendo para mim. Então vem, benditos do meu Pai, para um lugar que já está preparado. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém.